Então, vamos continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 27, falando da prece, aquela afirmação de Jesus, pedi e obtereis. Então, nós já vimos desse capítulo os itens 1, 2 e 3, sobre as qualidades da prece. Vamos ler o item 4, só para nos lembrarmos que quando Jesus fala pedi e obtereis, ele nos recomenda uma certa postura na hora da prece, que nós ao nos colocarmos para orar, que nós nos coloquemos num silêncio. Então, ele diz para que nós venhamos a nos recolher ao nosso quarto. Só que quando ele fala de quarto, ele não está falando especificamente de um cômodo de uma casa. Tem pessoas que nem têm casa. Tem momentos que, às vezes, tem visita em casa. Tem momentos que você está na rua. Tem momentos, enfim, né? Que quarto é esse? Então, é esse momento que nós vamos nos recolher a nós mesmos. Vamos elevar a nossa vibração. Vamos procurar, se às vezes estamos num ambiente que a vibração está pesada, nós temos que procurar nos desligar dessa vibração, dessas conversas, dessas coisas. Então, é isso que Jesus está falando. Procurar, lembrar que na prece, nós vamos estar falando com Deus. Então, e sempre que nos colocarmos nessa condição, para nós, normalmente, é mais fácil lembrar, às vezes, de um espírito amigo, lembrar de quem é católico, lembrar de um santo da igreja. Mas Jesus sempre nos recomenda a falarmos com o nosso Pai. Ele sempre diz o Pai Nosso, né? Então, Deus, é a Ele que nós temos que nos reportar. Então, temos lembrarmos disso, porque nós vamos mantendo aquele hábito de orar para santo, orar para espírito. É como ainda os pagãos oravam para os deuses pagãos, né? Claro que nós vamos pedir a proteção, nós vamos pedir a presença dos nossos amigos espirituais, que eles são emissários de Deus. Mas nós temos que nos reportar a Deus, né? Sempre. Então, eu vou ler aqui o item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, né? Não vamos ficar... É isso que significa entrar para o quarto. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito. Não precisa ficar falando horas e horas, né? Pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Então, se nós temos alguma mágoa, alguém nos magoou, antes de nós nos colocarmos diante de Deus, vamos lembrar do perdão. Porque senão a nossa prece não terá valor. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Então, Jesus conta essa história, né, que o publicano,
Publicano era aquele servidor público, aquele cobrador de impostos, e que ele era mal visto, ele era considerado pessoa de má vida, porque ele mexia com dinheiro. Mas o publicano, ele orava em secreto. Ele estava quieto na via pública e nos seus pensamentos ele pedia perdão a Deus, ele dizia que ele não era digno, por causa ele se sentia mal em função da profissão que ele tinha. E o fariseu não, o fariseu batia no peito, dizendo que ele era o representante tal de Deus. Então, é isso que Jesus fala, né? Que nós temos que ter humildade na hora da oração. Por quê? Porque quando nós vamos orar, normalmente nós vamos pedir alguma coisa. Se não vamos pedir, nós vamos agradecer alguma bênção recebida. Normalmente nós ficamos nessas duas preces, pedido e agradecimento. Tanto para pedir como para agradecer, nós precisamos demonstrar humildade. E raramente nós fazemos prece de adoração a Deus. É aquela prece que é espontânea, que fazemos a prece pela prece, diante de um luar, diante de um pôr do sol, diante da natureza. Estava falando agora há pouco com a Magna, né, que ela trouxe umas verduras da casa da irmã dela, e que coisa maravilhosa, né? Então, isso é uma prece, quando nós conseguimos, assim, ter esse olhar para a natureza, mesmo que nós não estejamos pensando em orar, é uma oração, porque nós entramos num estado de contemplação da natureza, da beleza daquilo. Então há uma gratidão que é natural. A pessoa que é grata, ela reconhece e é espontâneo, ela nem pensa nisso, né? Que é o ideal mesmo. Os espíritos superiores, eles vivem nesse estado de contemplação de tudo, né? Tanto que Jesus dá uma lição para nós, né? De que tudo é belo. Eles passam, estão indo com os discípulos, eles passam por um cachorro que estava morto, já em estágio de putrefação, né? E os discípulos, então, começam a falar, nossa, que cheiro ruim, né? Que coisa horrível. E Jesus fala assim, mas que belos dentes ele tinha. Então, mostrando que mesmo numa situação, né, por pior que ela seja, sempre nós podemos encontrar o melhor dela. Então, ele continua, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E quando vos comparardes com os outros, procurai o que há em vós de mal, né? E não, eu vou me comparar com fulano e nisso eu sou melhor que ele. Não, é se comparar com fulano e ver o que o fulano faz que eu não consigo ainda. O que eu poderia aprender com o fulano. Se o fulano pode me dar água, né, que é o que Jesus fala para a samaritana no poço de Jacó. Eu sempre gosto de lembrar dessa passagem. Que ele diz para ela, né? Ele pede água para ela. E aí ela diz, como assim o senhor vai pedir água para mim? Sendo que eu sou mulher e ainda por cima samaritana. Aí ele diz para ela assim, que ele estava pedindo água para ensiná-la a pedir água. Significa, ele diz, porque se você tivesse pedido água para mim, eu teria dado a você a água viva e você nunca mais teria sede.
querendo nos dar a lição de que, às vezes, uma pessoa que nós encontramos e que não temos a menor noção quem é essa pessoa, é uma pessoa que tem muita experiência para nos dar. Que nós temos que aprender a ouvir, a ter uma escuta, seja o que for que a pessoa vai falar. E normalmente nós gostamos de nós falarmos, né? Então, às vezes a pessoa, às vezes tu está numa fila de banco, eu gosto sempre desse exemplo, e aí nós ficamos ali e não queremos, às vezes, até ficar invisível, não falar com ninguém, mas, de repente, a pessoa que está na nossa frente, ou que está atrás, pode ser alguém que vai nos dar uma dica valiosa, né? Nos ensinar alguma coisa que a gente nem imagina, não é verdade? Seja quem for, às vezes aquela pessoa mais simples que trabalha com a gente, quanta coisa ela sabe que nós não sabemos. Eu vou contar uma história para vocês que hoje está até na internet, todo mundo sabe, mas que eu, por exemplo, não tinha a menor ideia e também naquela época ninguém sabia, só pessoas mais simples. Eu estava em Jaru, né, fazendo um seminário sobre assistência social espírita. E Jaru, a minha querida amiga Malvina conhece muito bem, isso eu também. Então, aí eu que estava fazendo seminário, né? Teoricamente, eu que estava passando conhecimento. Aí, uma daquelas pessoas, uma senhora, simples, ela, aí falando, eu não lembro nem o assunto direito, ela falou assim, então, falando negócio de questão, né, de economizar gás, o quanto é difícil. Aí eu até contando também que na minha infância a gente usava fogão de lenha, coisas assim. E aí ela disse assim, pois é, aqui nós temos que cuidar, né, usar o mínimo possível do gás e tal. Então, a gente tem que fazer sempre o arroz marrantes, né? Arroz marrantes, que aí a gente consegue usar pouco gás. Aí eu queria tentar entender o que era arroz marrantes. O que é esse arroz marrantes? Mas eu tentando mexer aqui na minha cabeça para ver se eu já tinha ouvido falar nesse arroz marrantes. O que seria esse arroz marrantes? E ela contou ali do arroz marrantes. Então, eu sempre faço arroz marrantes, que aí eu gasto pouco gás. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei assim, olha, por favor, fala aí que arroz marrantes, que é esse, que eu conheço um monte de tipo de arroz, mas arroz marrantes... Aí ela explicou como que era o arroz marrantes. Era assim, você pega, ela falou, você põe o arroz lá, quando começa a ferver, você deixa ferver 1 minuto, 2 no máximo, e você então tampa, e aí você coloca, e desliga o fogo, e coloca jornal, e põe um monte de coisa ali em volta, e deixa. Aí, daqui 3 horas que você vai abrir. Por isso que tem que ser marrantes, para dar tempo. Marrantes, gente, significa mais antes, mais cedo. Entenderam? Gente do céu, isso foi... Sabia que isso é verdade? Você deixa ferver o arroz, vai que está fervendo, nunca mais esqueci isso. Você desliga o gás, claro que eu não ponho jornal, eu ponho... guardanapo, né, em cima assim, tampo, bem tampadinho, e deixo. Ele chega sozinho, eu faço isso com macarrão. Olha, que conhecimento, né? Eu faço arroz marrante quando o gás acaba. Já aconteceu um monte de vezes. O arroz está lá fervendo, acaba o gás, eu deixo abafadinho. Às vezes o gás demora a chegar, né? Aí até o gás chegar, o arroz está prontinho.
Não é? Então, por que a gente não faz? Lá em casa eu falo para minhas filhas, gente, vamos fazer o arroz marrão antes da minha amiga. Olha eu coloco devagar. O macarrão, gente, é a mesma coisa. Você coloca o macarrão e aí você faz a mesma coisa. Começou a ferver um pouquinho, desliga e ele fica muito maravilhoso. Então, isso aí, o que é isso? É uma pessoa que trouxe um conhecimento que talvez ajudou muito mais aquelas outras mães, até do que eu, que fiquei lá falando um monte de coiseira, e ela ajudou eu também. Ou seja, é isso que nós temos que entender, que cada um de nós tem algo para dar, né? Sempre tem, não vamos ser arrogante, nem orgulhoso, né? Então, vamos continuando. Item 5. O item 5 já fala da eficácia da prece. Eficácia significa resultado. Isso que significa uma coisa eficaz. Efetivo é mais barato. O arroz marrantes, ele é uma coisa efetiva, sabia? Efetivo significa mais barato, menos custo. Entendeu? Arroz marrantes, nunca vou esquecer. Só que, lógico, você tem que começar a fazer o arroz tipo 9 horas, né? Da manhã. Aí eu só fazia assim, ó, porque não tinha tempo, aquele monte de filho, era só arroz marrante, né, cara? Então, aí eficiente, né, significa mais barato. E eficaz significa de bom resultado. Então, eficácia da prece, o resultado da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Qualquer coisa que venhamos a pedir, muito bem. O que vocês têm a falar dessa eficácia da prece? Tudo que a gente pede, a gente recebe? Será? Tem gente que fala que não, que pede, né? Tem uns que falam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Há quem conteste a eficácia da prece, né, o resultado de você pedir, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, mostrar, ó, preciso disso. Deus já sabe. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Isso não deixa de ser uma verdade, né? Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas, ou seja, né, desconsideradas, abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, porque tem gente que acha que é assim, né? A lei de causa e efeito é uma coisa fatal. Você vê uma pessoa numa situação de sofrimento, aí ela diz assim, não, mas isso aí é lei de causa e efeito, ele está sofrendo porque ele merece. Aí é um fatalismo. Ou a pessoa diz assim, não, entrou ladrão na minha casa. Por que entrou? Porque na vida passada eu também entrava na casa alheia e tirava as coisas. Não, simplesmente ele pode ter sido descuidado, pode ter sido negligente, não é? Pode ter sido isso. Pode ter feito mal para uma pessoa, que daí foi lá e se vingou, né? Coisa que se vingou, mas assim, de coisa da vida presente. É isso? Eu conheço um caso de uma pessoa que ele era um professor e ele reprovou um aluno por falta. E aí o aluno, professor já de faculdade, e aí o aluno
falou para ele, foi lá pedir para ele abonar 2 faltas, que ele não reprovaria. E ele disse, não, faltou. Quer dizer, cumpriu a lei, né? Foi rigoroso. E aí o aluno implorou para ele, sabe? Um fato que eu conheci, testemunhei, né? Implorou para ele, assim, não, você, por favor, ó, eu sou pobre, imagina o que isso vai significar. Eu lembro até eu falei, por favor, né? Tira essa falta aí, 2 faltas. Não tirou. Aí o que aconteceu? Lá um belo não, né? Uma noite difícil, o carro dele foi incendiado, sabe? Do professor. Dentro do quintal, uma coisa horrível. Quase que toda a família perece. Aí, resultado, quem foi que fez isso? O aluno. Descobriram, foi o aluno que fez. Mas era necessário que aquilo acontecesse? Claro que não, porque se ele não tivesse sido tão rigoroso, aquilo não teria acontecido. Então, vejamos que essas fatalidades, elas não são tão assim. Se a pessoa está sempre no estado de prece, o que é que vai nos acontecer? Só aquilo que não tem como mesmo, sabe? Aquela coisa assim que não tem jeito, você realmente tem que passar, né? Eu conheço uma outra pessoa com a qual nós estávamos falando, né? Que ele está passando por uma dificuldade, mas é o mínimo. Está passando super bem, quer dizer, por que isso, né? Porque Deus está ouvindo as preces de todos e a pessoa só está passando pelo necessário, né? Então, eles continuam nos dizendo o seguinte, né? Que a fatalidade, então, ela não é desse jeito, como nós pensamos. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, né? Sem livre-arbítrio e sem iniciativa nenhuma. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Então, aí você fica doente, você não vai no médico, por que adianta ir no médico? Então, a pessoa fica doente, não vai no médico, não cuida nem nada, e morre. Aí fala, não, Deus quis que ele morresse, não é? Deus quis que ele morresse. Estava na hora, não estava na hora, gente. Não estava na hora. Muitas pessoas morrem antes da hora. Eu conheço um outro caso de uma pessoa que ela poderia ter sobrevivido mais tempo, ter desencarnado numa situação melhor, mas ela decidiu que ela ia morrer. E ela decidiu e ficou muito claro, assim, sabe? E ela morreu. Ela iria morrer daquela doença? Iria, mas com certeza sobreviveria muito mais tempo, teria qualidade de vida, se não tivesse se entregado, não é? Então, é isso. Então, nós temos que procurar evitar. Tem males que nos acontecem porque nós permitimos. Por exemplo, pega um carro, a pessoa bebe, está alcoolizada, pega um carro, sai em alta velocidade, atravessando o sinal vermelho, aí acontece um acidente fatal, ela morre. Isso estava no plano dela? Estava escrito que ela ia morrer daquele jeito? Não estava. Não estava. Morreu antes? Morreu antes. Vai ser considerado suicida? Vai. Vai. Entenderam? Vai ser considerado suicida. Então, se assim fosse, né? Não deveria o homem ter, por exemplo, procurado desviar o raio, não é? O homem, quando ele aprendeu a desviar o raio, criando os para-raios, isso não foi bom? Quantas coisas foram salvas a partir da invenção do para-raio, né? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência? Oi, Eliseu, fala.
Fala, abre o microfone. É que tinha sumido tua voz, agora voltou. Eu apertei para avisar você que estava muda. Você falava, não ouvia. Mas agora já voltou. Com todo mundo estava assim? O meu não. O meu deu aqui. Você está falando, aí falava e não saiu o som. O meu não. Você sabe o que é, Eliseu? O telefone está com problema, lembra? Ele não está entrando nem aquele... Tem que levar ele para arrumar. Tá bom, é que às vezes o Eliseu ele derruba o telefone dele dentro do balde de óleo, sabe? Aí, é isso que acontece. Aí, meu telefone estraga rápido. Uai! Então, gente, é isso aí que nós estamos acabando de falar. Então, Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que eles deixassem sem serventir. A vontade para não querer. Então, a vontade, ela é um dom. Sabia que a vontade é um dom de Deus? A vontade, o que é vontade, né? As pessoas, às vezes, fazem uma ideia errada. Ai, força de vontade, tem que ter força de vontade. A vontade, ela é um dom divino. Ela é o nosso querer, é o nosso desejo. Então, o nosso desejo, primeiro, é o de sobrevivermos. Está lá vinculado ao nosso instinto. E aí nós vamos... esse instinto da sobrevivência, ele vai... Deixa eu ver aqui se o Eliseu... Deixa eu tirar aqui. O nosso primeiro querer é sobreviver, né? Comer e dar um jeito de sobreviver às intempéries, né? Isso aí é nosso primeiro grande desejo, nossa vontade primeiro. Depois, nós vamos refinando isso. Então, Deus não nos deu a vontade, um dom para não querer. Então, nós temos que desejar as coisas, desejar o conforto, desejar melhorar de vida, desejar ter saúde. Isso tudo está na lei da natureza. Isso tudo faz com que nós venhamos a desenvolver a nossa vontade. E como que nós colocamos a nossa vontade no rumo certo? Quando nós associamos o nosso desejo da nossa sobrevivência com a sobrevivência do outro também. O meu querer estar associado com o querer do outro. Então, a nossa vontade, ela vai se submetendo à moral e ela, então, vai sendo uma vontade mais forte. No entanto, quando nós usamos o nosso querer para nós apenas, a nossa vontade ela fica contaminada pelo egoísmo, né? Ou quando nós usamos a nossa vontade, que é uma força, que é uma potência, que é um querer, para subirmos na vida, para galgarmos autoridade, cargos. Então, a nossa vontade, ela também fica contaminada pelo orgulho. E, então, o que vai acontecer? Quando a vontade está contaminada pelo egoísmo e pelo orgulho, nós podemos enveredar pelo caminho também da preguiça. Quando nós adquirimos, assim, todo o conforto possível, ou a pessoa já tem o poder, então ela aprende a mandar, todo mundo faz para ela, ninguém diz não para ela, então ela se torna uma pessoa ociosa. Do ponto de vista intelectual, ela para de aprender, ela para de buscar a sua autoiluminação. Então, a vontade dela vai ficando fraca, frágil. Muitas vezes, vem uma doença grave, às vezes, na pessoa, para ela acordar. Às vezes, a pessoa é uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, nunca divide nada com ninguém. Aí lá vem uma doença, ela fica no leito, né? Porque estar doente é estar
incapacitado de exercer funções, né, mínimas que sejam, e não ter uma doença mesmo, né? Então, a pessoa, às vezes, fica no leito para meditar na vida, para que a vontade dela seja direcionada para aquilo que é o melhor. Então, Deus nos deu a vontade, não é para não querer, é para querer. Ele nos deu a atividade, ele diz assim, Deus não nos deu a atividade, né, para que ela ficasse inativa. O que é atividade? Todos nós precisamos estar em movimento, não é? Olha aí a Malvina é um exemplo, está sempre andando, correndo, até demais, né? Até fora do certo. O que é isso? Quando nós ficamos muito parados, nós vamos, né, enferrujando. Então, essa atividade também é um dom de Deus, porque o universo tudo é movimento. Não existe nada no universo que esteja parado, nada. Fecha o olho, abre o olho, já mudou toda a paisagem. Então, tudo isso são dons, né? Então, a inteligência é um dom, a vontade é um dom, a atividade é um dom. São coisas gratuitas que nós recebemos, só que nós, assim, é um talento que nós temos. E sendo um talento, nós não podemos enterrar. Quem enterra a inteligência, o que acontece? Né? Quem enterra a vontade, o que acontece? Quem enterra a atividade, o que acontece? Não é? Então, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, o que acontece? Às vezes nós reencarnamos com algumas provas pelas quais vamos passar e talvez por algumas expiações. Expiações sempre são menos expiações do que provas. Mas está lá marcado uma expiação X. A expiação, o objetivo dela é nos ensinar, é modificar o mecanismo da nossa vontade, que é uma vontade, às vezes, viciada pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Só que aí a pessoa reencarna. E ela começa, desde cedo, a enveredar no caminho do bem, da caridade. E então, ela vai modificando o teor da vontade dela. Ela vai se tornando uma pessoa ativa no bem. Ela vai utilizando a inteligência dela para realizar o bem. Então, quando chega na hora dela passar por uma expiação, tipo ficar num leito anos e anos, né, com uma doença, para ela modificar o teor da vontade, ela não precisa mais passar por aquilo. Então, às vezes, porque ela já modificou antes. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, isso que significa? Então, muitas vezes, ela passa por uma coisinha pequena, só para, vamos dizer assim, para registrar, né? Então, tem um livro chamado Senzala, de Salvador Gentili. Esse livro foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida. Senzala, Salvador Gentili. Ele não é psicografia, é um livro
inspirado. Eu li Senzala. Você leu Senzala? Li. Logo no comecinho do Espiritismo. Não é? Eu acho que no começo ele era muito divulgado, né? Acho que pararam de editar esse livro. O primeiro que eu li foi Bairro dos Estranhos, depois foi Senzala. Olha, Senzala, Salvador Gentili. Meu primeiro, teu segundo, né? Então, você lembra que tinha aquele senhor que ele perdeu o dedinho no moinho de cana? Ele era dono. Perdeu o dedinho, né? E ele era tão bom com todos os escravos, ele era muito bom ali com aquelas pessoas. Ele era dono de uma fazenda, né, de um moinho, de engenho, e aí as pessoas começaram a dizer assim, nossa, coitado, ele não merecia perder um dedo, ele perdeu um dedo. Que ele começou até a sentir pena dele mesmo, né? Nossa, realmente perdi meu dedo. Durante a noite, ele sonhou, né? Que ele veio para perder o braço inteiro no moinho. Porque ele tinha feito isso numa encarnação anterior com um escravo. Lembra, Malvina, não é isso? Que ele ia passar? Eu não lembro bem, eu lembro de algumas coisas desse livro. Pois é, isso me marcou. Ele ia perder o braço inteiro. Só que aí ele não perdeu, só perdeu um dedinho, né? Então... Do máximo foi o mínimo. Só para não dizer que não passou, entendeu? Para ficar ali a marca, né? Então, é isso, gente. É isso, né? Que às vezes nos acontece, a gente às vezes reclama, não, mas olha só o que eu estou passando. Só que aquilo foi o menos, foi o mínimo. Nós sempre temos que olhar numa situação ruim, gente, poderia ter sido pior, sabe? Poderia ter sido muito pior. Sempre olhar para isso, né? Então, vamos ler mais um item. Mão levantada. Você tá? É que eu não estou vendo, porque eu estou na tela do texto. Você está com a mão levantada, Mário? Fala, amigo. É o Eliseu, minha querida. É o Eliseu? Ele deixou. Ah, mas é porque ele já estava. Eliseu, você quer falar? Oi? Não. Não, né? Foi só aquela hora que eu levantei a mão, mas depois não... Só que aí depois você não abaixou. Eu não sei como é que abaixa esse troço. Melhor não mexer, né? Vai que estraga. Melhor não mexer. Aperta na mãozinha embaixo de você que ela desce. Então, vamos passar para o item 7, né? Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, qualquer coisa que a gente pedir, né? Fora, né? Seria ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Por exemplo, se é o caso, né? Às vezes a pessoa não quer passar por aquela expiação, mas é aquela expiação que vai expandir a consciência dela, que vai modificar o rumo da vontade dela. Então, ela é necessária, porque provavelmente ela teve oportunidades de fazer isso antes e não fez. Então, é como cirurgião, que deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Muitas vezes nós passamos por situações de doença graves porque demoramos muito para ir cuidar, né? Negligenciamos a nossa saúde. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é o quê? A coragem,
a paciência e a resignação. Isso Deus sempre nos dará. Se nós estivermos pedindo, acreditando. Lembra que primeiro é preciso acreditar, né? Primeiro é preciso crer, para depois acontecer. Primeiro é preciso crer, para depois ver. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, muitas vezes nós estamos com problema, de repente vem uma iluminação, né? Ele assiste os que ajudam a si mesmos de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender nenhum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Porque aí Deus deu inspiração, mas se ele também não aguentasse chegar até lá, também não adiantava, né? Então, Deus deu força e deu inspiração, né? Porém, se lhe falta a fé, ele vai exclamar: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, dizendo que isso foi o acaso. Quanto me felicito pela minha coragem e não por me ter deixado abater. Ou seja, ele é um orgulhoso. Ele não vê Deus, não vê a providência de Deus. Mas dirão, por que o bom Espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Por que o Espírito não vem e não mostra? Para testar nossa coragem, testar nossa fé. Dessa maneira, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho, não é assim as crianças? Né? Tinha um garotinho, que ele morava perto de mim, ele morava com os avós, Então ele tinha um hábito de fazer birra e ele se jogava na terra e ficava rolando na terra, até a avó ir lá e levantar ele. E aí um dia eu estava lá na casa deles
E ele começou a fazer isso, eu lembro bem disso. Ele se jogou na terra, começou a rolar, só que era meio-dia, estava no maior sol. Aí a avózinha quis ir buscar, aí o avô estava em casa aquele dia, ele segurou, a avó falou, não, deixa ele lá, deixa ele. Aí entrou e fechou a porta, deixou ele lá rolando na terra. Rapidinho ele levantou, né? Por quê? Porque ele viu que ninguém ia lá, né? Então, se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, lembra aquele anjo que acompanhou Tobias? Sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro sem nem sequer de pensar teria precisado, né? Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Então, é assim, muitas vezes nós só vamos ver as bênçãos quando nós estivermos até no mundo espiritual, que nós vamos olhar para aquelas situações e vamos ver quantas vezes a providência esteve lá conosco, né? Igual aquela história conhecida da pessoa que disse que nos momentos mais difíceis da vida dela, ela só via as pegadas dela na areia e não via as pegadas de Jesus. E Jesus diz, não, naqueles momentos eu te carreguei no colo, aquelas pegadas eram minhas. Então é isso, gente. Alguém quer fazer alguma consideração? Magna?